Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Hoje minha mãe se encontra presente aqui no nosso culto no lar, pregando o Evangelho de forma simples com a irmã Ivone, juntamente com a minha neta Eloá e a Dina. Nós vamos estar falando, a leitura de hoje é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, glórias, aleluia. Oh, glórias. Nós vamos estar falando aqui a base da inteligência emocional, do cansaço físico e mental que a pessoa poderia estar desenvolvendo. Então, quem está perto tem que ajudar a perceber isso, tem que perceber isso nas pessoas. E nós vamos estar fazendo aqui um estudo de caso. Neste caso é da jovem Letícia Vaz Rodrigues, que ela está desenvolvendo um esgotamento profissional, que é chamado na psicologia de síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout. Então, nós vamos entender o que é isso. Estudo de caso. Vigilância, busca por excelência. É as pessoas que se cobram muito querendo perfeição, só que chega um momento que elas vão se esgotar, porque elas estão se cobrando o tempo todo e não se permitem errar. Então, nós vamos estar entendendo aí. Essa jovem de 23 anos, trabalhando ali durante o período de Covid, já com a pressão psicológica de estar trabalhando como linha de frente das pessoas que estavam ali com o Covid, nesse período mais conturbado mesmo. Aí ela trabalhando ali, ela trabalhando e dobrando, ficando ali dias e dias sequentes ali, ela começou a apresentar um cansaço, mas é agora, depois de 2 anos, fazendo todos os plantões, uma hora ou outra que ela folgava. Essa síndrome de burnout, ela comete muito profissionais da área da saúde, assim como também profissionais de área de segurança, como policiais, seguranças de forma geral, médicos. Então, nós vamos estar descrevendo aqui esse estudo de caso. Com 10 anos, essa Letícia Vaz Rodrigues, ela já me ajudava a cuidar da minha mãe. Ela é a minha filha. Então, ela já tinha uma responsabilidade precoce. Então, ela estava já nessa área profissional e como neta, fazendo isso aí já há muitos anos. Agora ela está com 23 anos. E esse distúrbio aqui de síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. Acomete, então, a área da saúde, da segurança. Os policiais, são os mais prejudicados. Em 1974, Freud Berner, médico americano, ele percebeu que essa síndrome de saúde aí, ela foi encaixada ali no CID-11, que é o Registro Internacional de Doenças. Aí essa síndrome, ela se manifesta em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal, direto e intenso. Como eu dei aqui como exemplo, também entra aqui os educadores, os profissionais de saúde em geral, e até mesmo as donas de casa, por causa da jornada dupla. Então, donas de casa, prestem atenção. Os familiares das donas de casa, prestem atenção se ela está desenvolvendo uma dessas características. Causa esgotamento físico e emocional. Consequência, ausência no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapso de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima. A pessoa não gosta de ficar sozinha, E dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia ou sono demais.
crises de asma, distúrbios gastrointestinais. São as várias manifestações físicas, porém associadas a esta síndrome de burnout. E o diagnóstico? Ele é clínico, à base de anamnese, que é o histórico do paciente, envolvimento e realização pessoal no trabalho. Agora, o tratamento é à base de antidepressivos e psicoterapia, também atividade física regular e exercícios de relaxamento são recomendados para ajudar a controlar os sintomas e a mudar a rotina. Lazer e descontração são fundamentais. Não consumir álcool e mudança de emprego ou férias, afastamento também em alguns casos. E também as amizades. Por quê? Porque a pessoa que tem essa síndrome, ela pode não saber que tem. Então, procurar ajuda, porque a saúde mental é tão importante como a saúde física, onde ali nós conhecemos bem a frase que nos diz: mente sã, corpo são. E em 1 Reis 18:37, vai falar aqui que responde-me, ó Criador, para que vejam quem tu és. O Criador mandou fogo. Essa oração de Elias aqui, a oração de Elias está lá em 1 Reis, foi uma oração que durou apenas 30 segundos, onde Elias estava ali exercendo a sua fé. Mas Elias também se encontrava cansado. Lá mais à frente, Elias também pediu até a morte. Ele batalhou tanto, foram tantas lutas e vitórias, mas lá na frente ele estava cansado. Ele também desenvolveu essa síndrome que hoje nós conhecemos como síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, no nosso caso, esgotamento profissional. Aí essas pessoas que estão ali, nessa linha de frente ali, como foi o caso de Covid, elas têm então, apresentam algumas delas o medo de perder o emprego, que é um agravante também pela legislação atual. Portadores dessa síndrome têm esse direito e até aposentadoria em casos graves. E psicoterapeuta ou psiquiatra, a terapia cognitivo-comportamental com medicamentos também é muito importante. É a forma completa aqui de tratamento para essas pessoas. Então nós temos aqui um personagem bíblico, que era o profeta Elias, que desenvolveu isso aqui. Nós sabemos bem, depois de lutas e vitórias, ele, lá na frente, ele pediu até mesmo a morte. Ele se escondeu numa caverna e o pai o chamava para fora. E na hora que o pai fez silêncio, chamou através do vento, ele não respondeu, não veio para fora. Chamou através do fogo, ele não veio para fora. Quando ele fez um silêncio e soprou-lhe uma brisa suave, Elias então pôde sair para fora. Porque foi no silêncio que ele pôde ouvir a voz do nosso Pai Altíssimo, do nosso Criador. Às vezes é necessário o silêncio para a pessoa poder olhar para dentro de si e perceber onde está o problema. Que às vezes não é ali aquele cansaço físico e mental que ela está desenvolvendo, mas é a forma, já existe, ela está sobrecarregada. E agora, o que fazer com isso? Já aconteceu, ela está. Agora ela vai ter que trabalhar isso. E tem toda essa forma de tratamento aí, para poder diagnosticar e tratar. Ela chegou a relatar para mim: mãe, estou com medo de reagir às agressões dos idosos. Ela trabalhava, meus irmãos, para que possam entender, cantando, e depois ela começou a se isolar e ficar calada. Ela gosta ainda da profissão que ela exercia, porque agora, neste momento, ela está afastada. Ela está afastada da área. Mesmo sendo ela tão nova, mas é como se ela já estivesse trabalhando dos 10 anos aos 23. Então, ela desenvolveu isso agora e ela, então, percebendo, já começou um tratamento psicológico, ela já faz mesmo esse tratamento com essa psicóloga, já tem uns 7 a 8 meses. Porém, ela ainda sentiu a necessidade de se afastar por um tempo, porque ela estava sentindo esse esgotamento, ao ponto de correr o risco de fazer alguma coisa. Aí, para que isso não acontecesse, era melhor ela se afastar. Os profissionais
estão ali envolvidos, eles têm que perceber isso nos funcionários. Mas não foi de lá que veio esse diagnóstico. Eu, como uma mãe atenta, eu falei com ela, minha filha, você pode estar desenvolvendo o esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout. Aí, fazendo ali as pesquisas, eu fui achando e fui mostrando para ela, ela também se viu dentro daquele quadro. Aí, quando ela foi conversar com a supervisora dela, a supervisora falou, não sai do serviço não sai agora não, que ela pediu para ser demitida. Você pode estar desenvolvendo o esgotamento profissional, que é essa síndrome aqui que estou citando para vocês, meus irmãos e meus amigos. Então, a primeira pessoa a diagnosticá-la foi a própria mãe. Por quê, irmãos e amigos? Porque eu a conheço e a conheço bem. Então, eu percebi que havia algo errado, que alguma coisa estava acontecendo. Então, eu comecei a investigar. Falei que ela já conversou com a sua psicóloga, já falou sobre isso com ela. E ela que gostava tanto da profissão, que exercia com tanto amor e carinho, porque isso é um dom. Cuidar dos idosos é um dom. Não se faz de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Ela falou, mãe, eu estou com medo. Então, naquele momento, eu percebi que a situação estava um pouquinho acima do que deveria estar. Ela falou que eles estavam, ali do seu jeito natural deles, tinha um momento que eles agrediam, mas não era só ela, agrediam os outros também, porque eles não queriam que tocasse neles, que desse banho, eles não querem comer, tem o dia deles, idoso é assim mesmo, muito idosos, e 14 idosos para cuidar, a demanda ela é muito grande, que era um lar de idosos, então muito paciente para pouco profissional, a demanda é muito alta, a carga emocional ali, a exigência é muito alta. Ela foi até onde ela deu conta. Na hora que ela percebeu que ela poderia extrapolar em algum momento, talvez até reagir, ela falou, mãe, agora está mais difícil. Aí os profissionais já estavam começando a perceber que ela não estava mais alegre, mas ninguém chegou até ela. A mãe é que foi falar com ela, minha filha, então se isso está acontecendo, você tem que pedir uns dias de licença, e se afastar para poder tratar isso aí. Ela preferiu se distanciar mesmo do trabalho e afastar, onde ela agora está numa outra área, trabalhando numa outra coisa. Isso aconteceu com ela. E esses sintomas físicos aqui que eu descrevi para vocês, esse estresse pode chegar a ser crônico, e sendo ele crônico, ele pode levar a sintomas físicos, como dor de cabeça, estômago, problemas, problemas cardíacos também, disfunções sexuais, problemas intestinais, respiratórios, como sinusite, tosse. Direto ela vinha com sintomas de tosse, sinusite, tratando como sinusite. E ela estava também com muita dor muscular. Ela estava tomando remédio muscular com muita frequência. E eu já começando a observar, tem alguma coisa estranha. Ela não chegava feliz mais nos últimos 2 meses. Ela estava chegando mais cansada do que saía. Ela até descansava no outro dia, quando ela não tinha que dobrar. Mas ela estava diferente. Ela estava com esse esgotamento emocional, que faz com que a pessoa sinta essa ansiedade, irritabilidade, baixa estima. Ela não tinha mais vontade de se arrumar. Ela estava sentindo uma sensação de incapacidade de lidar com a situação e um cansaço, sem energia para realizar o trabalho e sem energia também para realizar suas tarefas domésticas. Ela estava em um estado de apatia. Então, o desempenho dela foi reduzido e nem sempre um trabalho de alto estresse leva ao esgotamento. Se o estresse for bem administrado, ele pode não haver efeitos tão nocivos. Exemplo, se o funcionário tiver tempo suficiente para realizar as tarefas dele, ele tem então 70% menos possibilidade de desenvolver essa síndrome de burnout. Mas não era o caso deles, que eram 14 pacientes, entre 10 a 14 pacientes para um profissional. Quando faltava pessoas, a demanda aumentava. Ela não deu conta. E essa falta de comunicação e falta de clareza de funções, os funcionários também, eles não sabem o que se espera deles. Cargas e demandas no setor de trabalho cada vez mais altas. Era o que acontecia lá. Porque, às vezes, além de faltar funcionário, também funcionário era demitido ou pedia para ser mandado embora.
aí a demanda aumentava ainda mais. Nem sempre eram 14, às vezes eram até mais pacientes que 14. E eles terem que cumprir as metas ou dobras constantes, ainda com a má remuneração, porque o salário não tinha diferença, né? E isso aí causa uma desmotivação, porque os salários são baixos, o serviço é muito e pouco dinheiro. Tratamento injusto, né? Às vezes tem favoritismo, tem maus tratos de colega. E esse tratamento ele é mais à base de prevenção, que é muito importante. A psicoterapia e espiritualidade, que é eu como conselheira e outras conselheiras também. São fundamentais. E a OMS, através do CID-11, colocou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, que as pessoas que estão apresentando essa síndrome podem e devem se afastar sem o risco de perderem seus empregos. Então, que fica a dica aí para outros pais, para estarem atentos aos seus filhos e para os profissionais da área, para ficarem atentos aos seus funcionários e aos psicólogos também, para realmente perceberem que isso aí é esse esgotamento profissional, esse esgotamento mental e tratar da forma correta, orientando ali os seus clientes, né, os seus pacientes no sentido certo. Nós vamos finalizar com oração, que é o que sempre fazemos, e não se esqueçam ali que Mateus 11:28 nos disse que vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alívio mesmo nós só vamos ter no Messias, no Mashiach. Não se encontra alívio de outra maneira. É para entregar o nosso fardo, o nosso cansaço a Ele. Oh, glórias e aleluias. Glória, aleluia. Pai amado, graças te damos por mais esse trabalho desenvolvido, Pai, aqui com minha mãe, com a Eloá, com o Valmir, com a Tina. Aqui estamos, Pai, agradecendo por ter conseguido desenvolver esse trabalho e orientando as pessoas, Pai, que mais pessoas também possam se conscientizar e fazer o tratamento da forma certa. Que Tu envies, Pai, pessoas espiritualizadas para estarem ajudando essas pessoas, Pai. Assim como Tu tens enviado a mim e eu tenho desenvolvido, Pai. E que possa então, Pai, aprender cada dia mais, Pai. Enquanto estou estudando as mentes dessas pessoas, eu estou entendendo. Porque muitos desses problemas passei eu também. E Tu me destes, Pai, condições de evoluir. E hoje até estar ajudando outras pessoas, porque eu também fui curada. Curada para curar. Oh, Pai, aleluia. Aleluia. Assim seja. Assim seja, Eloá.